Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. O trabalho de tuas mãos has de viver, será feliz, tudo irá bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, de Mateus 23, de 27 a 32, nós seguimos o Evangelho em que Jesus segue falando: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. Quando nós ouvimos esse Evangelho, em que Jesus parece estar quase que ofendendo diretamente os mestres da lei e os fariseus, poderia parecer como se nosso Senhor estivesse com raiva, ou se estivesse indignado com alguma coisa, e por isso precisava descontar a raiva dizendo quase que um xingamento direto a eles. Mas não é bem isso. O que está acontecendo aqui é que nosso Senhor está aplicando um remédio um pouco duro, amargo, mas um importante remédio para um tipo de vício que existia entre aquelas pessoas. Que vício era esse? O vício da vanglória. Sim, o vício da vanglória. O vício com o qual a pessoa quer receber os elogios da virtude sem possuí-las. É um pouco diferente da hipocrisia. A hipocrisia é um tipo de vanglória. O hipócrita é aquela pessoa que quer parecer santo, mas muitas vezes para poder esconder a sua maldade ou esconder os vícios que possui. É um pouco diferente da vanglória como um todo, que é o tipo daquela pessoa que quer ser tratado como se fosse santo, quer receber os parabéns, os elogios dos santos, mas não tem intenção de ser santo de fato. É alguém que prefere parecer ser bom do que ser bom de verdade. A bondade para ele não é uma vontade, uma alegria, mas o elogio, aquele aplauso, vale mais do que a percepção interna da bondade que vem do céu. Isso é a vanglória. E o principal remédio contra essas coisas é reconhecer os próprios pecados. A vanglória começa a morrer quando a pessoa reconhece os próprios pecados, pede desculpa pelo mal que fez e começa a viver de maneira mais humilde. Como isso é difícil de perceber às vezes, então uma maneira que existe é explicitamente manifestar o que está de errado com aquelas pessoas. E é isso que o nosso Senhor está fazendo. Ele está aplicando um remédio espiritual muito importante contra pessoas que têm vanglória. E como que ele faz? Ele fala até palavras muito duras. Ele diz que eles são sepulcros caiados. Por fora estão bem ornamentados, mas por dentro estão cheios de podridão. O que é isso? É uma comparação que o nosso Senhor está fazendo. Existe uma noção na Sagrada Escritura de que nós somos templos do Espírito Santo. O corpo humano é um templo do Espírito Santo. Então, por isso que nós conseguimos encontrar a Deus dentro de nós, quando nós estamos rezando. Nós conseguimos encontrar Deus dentro de nós. Nós somos templos do Espírito. Mas, quando a pessoa está em pecado mortal e internamente está mal, então, ao invés do seu corpo ser templo do Espírito Santo, o local onde Deus habita, o que existe ali é uma alma morta. Então, o corpo daquela pessoa deixa de ser templo do Espírito e passa a ser sepulcro caiado, porque é o local onde habita coisas mortas. E essas coisas mortas são os vícios todos que a vanglória traz junto dele. A vanglória, ela traz prejuízo espiritual muito grande. E a vanglória também traz um montão de outros pecados. Então é como se, onde existem pessoas para as quais o elogio vale mais do que a virtude, que está sendo elogiada, essa pessoa acaba carregando dentro de si uma série de coisas mortas, de cadáveres mortos. Bom, e aí nós temos chama de sepulcro caiado. Aí ele entende, olha, isso é sepulcro caiado. Essa passagem, ela ainda mostra uns outros elementos. Por quê? Essa comparação está vinculada a uma prática que os fariseus e os mestres da lei faziam. Que nosso Senhor fala no Evangelho também. A prática de construir sepulcros para os profetas e para os homens justos do passado. Eles construíam e ornamentavam os sepulcros. Isso era uma prática específica deles. E há algo de interessante nisso, porque isso mostra uma certa ostentação de piedade. Às vezes, a piedade ela pode ser ostentada. O que é ostentada? É quando você apresenta uma singularidade. É umas coisas que só você é capaz de fazer. E que você faz questão de mostrar para dizer que eu não sou como os outros. Aquelas pessoas, elas não fazem elogios aos profetas. Aqueles outros lá não são como nós.
nós somos diferentes deles. Isso é próprio da ostentação. E pode acontecer quando a pessoa usa uma roupa diferente, quando a pessoa deixa de usar uma roupa diferente. Porque às vezes a pessoa acredita que a ostentação é só de quem tem dinheiro e põe algo. Não, a ostentação também pode ser de quem não tem ou de quem tira algo. Por exemplo, se todo mundo está usando uma roupa normal, para poder dizer que ela é muito melhor do que as outras, ela pega uma roupa mais surrada, mais destruída, só para poder dizer que ela é mais humilde, pois isso não tem nada a ver com humildade, tem a ver com ostentação às avessas. Todo mundo foi com uma roupa elegante, num local elegante. A pessoa resolveu ir de modo todo diferente, ela chamou atenção para si. Isso é um tipo de ostentação. No caso, a ostentação dos fariseus era ornamentar o túmulo, organizar um túmulo de um homem justo, de um profeta, para poder dizer o quê? O texto diz assim, ó, se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, não teríamos feito aquilo. Ora, o que é isso? Eles estão dizendo, nós não somos como eles. Nós não somos como os do passado. O nosso modo é todo diferente do deles. Somos melhores que eles. Isso é ostentação. Não só a ostentação, que é um tipo de vanglória, como um segundo tipo de vanglória, que é a jactância. Jactância é um outro tipo de vanglória que é presente nesse evangelho também, que é a ideia de trazer assuntos à tona, no qual nós possamos brilhar. Então, sabe aquela pessoa que ela quer sempre ser o centro das atenções num assunto? E ela pergunta assim, ela fala assim, nós poderíamos conversar sobre temas no qual eu posso brilhar mais. E quando alguém muda de assunto, rapidamente a pessoa consegue voltar ao assunto para aquele tema em que ela brilha muito mais do que as outras. Isso daí é um tipo de vanglória. A vanglória que nasce de um ato de, não só de ostentação, mas um ato de jactância. E é isso o que esses fariseus estão fazendo. Eles vão lá, ostentam, ou seja, somos diferentes dos outros porque cuidamos dos profetas, e fazemos isso para ter a ocasião de dizer, nós não somos como eles, para que o assunto seja agradável e útil para o nosso elogio. A pessoa da vanglória ela sempre está atrás de algum elogio. E agora o terceiro elemento básico da vanglória, que é a hipocrisia. Por quê? Eles diziam, não somos como os nossos pais, que matamos os profetas, nós os louvamos e fazemos túmulos para eles. Só que tinha um profeta, que era mais do que profeta, na frente deles, e eles queriam matar. Olha que coisa impressionante. Eles diziam que não eram como os pais e fizeram exatamente a mesma coisa que os pais. Isso é o próprio da hipocrisia. Tudo aquilo era para mostrar que era santo. Mas na hora, de fato, de se encontrar com o profeta, na hora de se encontrar com o Todo-Poderoso, que era Jesus Cristo, ao invés de descobrir que ele estava ali, o procedimento foi abandonar e matá-lo. Fazer a mesma coisa que os antigos fizeram. Esse tipo de coisa que mostra a hipocrisia daquelas pessoas. E isso também é algo que convém mencionar. Porque às vezes, quando nós falamos sobre os fariseus e sobre os mestres da lei, nós olhamos assim, tá vendo? Aqueles homens, eles não perceberam que Jesus estava presente. Eles não perceberam. Só que é curioso, porque eles sabiam julgar o passado que matavam os profetas, mas não sabiam julgar o presente quando encontraram um profeta bem na frente deles. E por que será que isso aconteceu? Isso possivelmente aconteceu porque eram pessoas mais acostumadas a apontar o dedo para outras do que para fazer exame de consciência. E exatamente aqui que se encontra a nossa questão. Todo mundo ama o profeta depois que ele já morreu e não está aqui para nos corrigir. Quando tem um profeta vigente corrigindo, aí é que existe a humildade. Porque amar o profeta que corrigiu os outros é fácil. Difícil é amar os profetas que corrigem os nossos pecados e que nos obriga a fazer alguma coisa e a mudar. Esses profetas é que são mais difíceis de serem amados. E é exatamente o amor do profeta que denuncia o nosso pecado que faz com que não cometamos os erros dos mestres da lei e dos fariseus. Se eles estivessem atentos ao Cristo, que profetizava, que fazia milagre, que realizava todos aqueles bens, não teriam cometido os mesmos pecados. Por quê? Porque ao invés de buscar a virtude, como sendo só ponto máximo de alegria, buscavam os elogios, que é uma consequência acidental da virtude. A essência da virtude é a
a satisfação do viver bem, fazendo o bem e se alegrando com Deus. Que o Senhor nos ajude a não cometer os erros dos fariseus e nos dê a sua graça e a sua paz.